A liderança monárquica, ela começa no V século com o Papa Leão I, que foi Papa de 29 de setembro de 440 a 10 de novembro de 461. Leão I foi Papa por 21 anos e foi considerado por muitos como o primeiro Papa. E aí, esse muitos aqui que eu estou falando não é só historiadores cristãos protestantes, não. Cristãos, historiadores católicos entendem dessa maneira. Vocês vão ver na bibliografia que eu coloco no final do PDF o nome lá de um livro, né, Os Papas, de Leão a João Paulo II, né, escrito por MacBrien, um escritor totalmente católico, editado pela Edições Loyola, que é uma editora 100% católica. Então não é bem assim não. Entre os pesquisadores, os eruditos, essa história de que Pedro foi o primeiro Papa não tem essa certeza toda, tá? E foi durante o seu pontificado, o pontificado de Leão I, que ele defendeu explicitamente a autoridade papal, articulando mais plenamente o texto de Mateus 16:18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi ele, o Leão I, que articulou esse texto como fundamento da autoridade dos bispos de Roma, e fazendo com que estes fossem os sucessores de Pedro. E é isso. Pedro foi o primeiro Papa? Não creio que isso tenha tanta importância, né? E acho, como eu disse, importante que os católicos romanos façam isso, né? Para eles é importante, mas temos que ver que não é bem assim não. Não se tem uma base concreta para se afirmar isso, ok? Informações bíblicas sobre as atitudes de Pedro. Mateus 14:28, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Quando Jesus o manda caminhar sobre as águas, ele crê e vai, mas duvida em seu coração e afunda, necessitando que Jesus o segure. Ainda em Mateus capítulo 16, verso 16 e 17, Pedro recebe de Deus a revelação de quem era Jesus. E logo na sequência, né, ainda no capítulo 16, no verso 22 e 23, Jesus prediz a sua morte, a morte dele, Jesus. E Pedro, na mesma conversa em que foi usado por Deus, repreende Jesus, rejeitando a predição da sua morte. Ato que Jesus atribuiu ao próprio diabo. Marcos capítulo 9, verso 7, Lucas capítulo 9, 28. Pedro esteve presente com Tiago e João na transfiguração e ouviu a voz de Deus confirmando que Jesus era seu filho. Pedro testemunha isso em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 18. João capítulo 13, verso 6 até o 10. Pedro não permitiu que Jesus lavasse seus pés inicialmente, mas ao entender o ato, pediu a Jesus que o lavasse por inteiro, para que ficasse limpo. Mateus capítulo 26, verso 33 até o 35, Marcos 14, verso 29, Lucas 22, verso 34 e João capítulo 13, do verso 36 ao 38. Pedro não aceitou quando Jesus disse que os discípulos o negariam e replicou que jamais o negaria e que estava disposto a morrer por Jesus se necessário, mas o negou 3 vezes, exatamente como Jesus disse. Mateus capítulo 26, do verso 37 até o 44, Marcos 14, do 33 ao 41. Pedro falha em vigiar e orar junto com Jesus, apesar de ser avisado de que o Espírito estava preparado, mas a carne era fraca. João capítulo 18, verso 10. No momento da prisão de Cristo, agiu impetuosamente cortando a orelha de Malco, que era empregado do sumo sacerdote. A Pedro foi dada a ordem de construir a igreja, mas como disse Jô Soares em um de seus programas, quem saiu assentando tijolos foi Paulo. Tudo isso, impulsividade, timidez, erros e acertos, constroem a personalidade deste grande homem de Deus. A enormidade de sua negação em cumprimento à profecia de Jesus de que ela aconteceria antes do amanhecer do dia seguinte, fez com que ele chorasse amargamente. Mateus capítulo 26, verso 58 e do verso 69 até o 75. Marcos capítulo 14, verso 54 e do 66 até o 72.
Lucas capítulo 22, versos 54 até o 62, e João capítulo 18, verso 15 até o 18, e do 25 até o 27. João capítulo 21, do 15 ao 17, Jesus dá a Pedro a incumbência de apacentar as suas ovelhas. E aí, encerrando, vou dizer algo que também acabou não estando no PDF, tá? Mas eu vou dizer aqui no vídeo. Podemos entender que Jesus dá a Pedro a incumbência de ser pastor, de pastorear as suas ovelhas, de cuidar das suas ovelhas, de pastorear, não de ser um líder eclesiástico. Isso ele deixou para outros naquele momento. Cargo que foi desempenhado por João, muito mais por Tiago e por um colegiado deles aí até o século V. Aí depois que foi criado a figura do Papa. Tá bom? Muito obrigado. Aqui está mais um estudo nosso. E como eu disse, no final do PDF tem lá a bibliografia. Então eu usei a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NVI, tá? Nova Versão Internacional. O livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, escrito por Paul Gardner, e os papas, os pontífices de São Pedro a João Paulo II. Antes eu tinha falado de Leão a João Paulo II, o título é de São Pedro a João Paulo II, escrito por Richard P. McBrien, da Edições Loyola. E também a Enciclopédia Histórico-Teológico da Igreja Cristã, editado por Vida Nova, de Richard J. Sturz. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se cadastrarem, se inscreverem no canal e continuar recebendo conteúdos sobre a palavra de Deus. Conteúdos aí com qualidade. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Jesus chegou para mudar. Quando ele chega, os demônios vão embora. E as doenças também não podem ficar. Quando ele chega, os demônios vão embora. E as doenças também não podem ficar. O meu irmão, Jesus chegou agora. É agora que ele vai operar. Preste atenção, não fique aí de fora. Venha pra dentro que Jesus quer te salvar. Preste atenção, não fique aí de fora. Venha pra dentro que Jesus quer te salvar. Jesus chegou para mudar. Jesus chegou